Com o apoio do Brasil, a Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quarta-feira uma resolução deplorando os ataques russos contra a Ucrânia, pedindo a retirada imediata das tropas e apelando para que as negociações sejam estabelecidas. Apesar do voto do governo brasileiro pela resolução, o Itamaraty criticou trechos do texto e seu conteúdo, mandando recados duros para potências ocidentais. O texto, proposto por quase 100 países, foi aprovado com 141 votos, 141 votos a favor, evidentemente, 5 contra e 35 abstenções. Trata-se de uma manobra com o objetivo de isolar a Rússia diplomaticamente numa ofensiva maior para transformar Vladimir Putin em pária. Apenas Belarus, Eritreia, Coreia do Norte, Rússia e Síria votaram contra. Mesmo tradicionais adversários dos Estados Unidos, como Cuba e China, se abstiveram da discussão. E aí, Francês, essa posição do Brasil começa a fazer um indicativo, talvez, de um afastamento da Rússia? Eu acho que o Brasil agiu como deveria agir, não se omitindo, né? Ele é contra a guerra. O ex-presidente Lula também se manifestou lá no México, dizendo que as pessoas deveriam se sentar à mesa de negociações, não ficarem por aí trocando tiros, né? O Brasil tinha que fazer isso mesmo, é o justo, né? Há um pequeno pito, né? Como se diria antigamente, pela virulência com que a Rússia está agindo contra seu ex-estado irmão, a Ucrânia, né? E eu tenho a impressão de que o Vladimir Putin ele esteja querendo, de repente, recuperar alguns países que eram aliados da Rússia, bem próximo na antiga União Soviética. E ele tem que tomar alguma posição mesmo, dura, porque começa a se agigantar a China como segunda potência mundial, começa a se agigantar e pode tomar o lugar da Rússia, embora a China esteja aliada à Rússia, pelo menos contra os Estados Unidos. É um jogo aí de três poderes, de três potências, que a gente não sabe onde vai chegar, não. Professor Itamar. Olha, o Putin, ele é um gênio da maldade, mas é um gênio, né? Não podemos negar isso. Percebeu do lado ocidental a fragilidade que se está, né, que nós temos. Quando você tem grandes lideranças como Macron, Trudeau, Joe Biden, né? Até o próprio Boris Johnson, né? Ou seja, ele percebe a fraqueza que tem no Ocidente, porque a grande pauta do Ocidente hoje são outras discussões, não é nada bélico. A grande pauta do Ocidente hoje é, ideologia de gênero, é língua neutra, né? E aí eles vão, inclusão das minorias todas nas Forças Armadas Americanas, e ele parte para cima mesmo, né? Ele tem essa cabeça imperialista mesmo. A Ucrânia, que desde o início, né, vale lembrar isso, desde a década de 20, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, mas ela não era uma república muito fiel, tanto que o chamado Holodomor, que ocorreu de 32 para 33, foi uma vingança do Stalin contra a república não obediente, que fazia parte da União Soviética. Na cabeça do Vladimir Putin, ele quer ter tudo de volta, né? E aí, junta com a violação do Tratado de Minsk por parte da Ucrânia, que é o Tratado de 2014, né? E ele vai tentar fazer o máximo possível, né? Ele também tem seus limites, porque a guerra está custando 20 bilhões de dólares por dia para a Rússia, mas ele vai esticar a corda um pouco mais. Passar agora aqui para o Celestino. Então, é bom lembrar que já tem fertilizantes do Brasil parado na Belarus, né? Graças à Lituânia, que fechou a fronteira. Então, assim, é um jogo que pode prejudicar muitas pessoas, a distribuição de alimentos no mundo, né? Porque o Brasil é um dos maiores, o maior produtor de alimentos do mundo.
né, e já subiu 156% o fertilizantes, né? O mais próximo aqui do Brasil seria a Argentina. Então é bom lembrar que também em terras indígenas há 80% do nosso potássio. Então uma decisão do STF como essa hoje sobre um ex-presidiário, né, poderia vir, né, uma decisão também monocrática, pode ser até dos ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, né, para levar até o Congresso que votem rápido, né, alguma forma de entrar nessas terras indígenas, né, sem prejudicar os índios, porque senão a minoria, né, esquerdista vai querer embargar, né, arrumar um jeito lá de entrar, pegar o potássio que é nosso, é do Brasil, né, para ver o que dá para fazer, né, para a gente não ficar tão dependente da guerra. Né? Nós estamos dependentes de uma guerra agora e o Brasil se posicionou na paz, como o embaixador na reunião de sexta-feira, né, falou que o Brasil é a favor da paz, então por isso que votou de novo pela paz. Agora, uma decisão tem que ser rápida, né? Porque o Brasil não pode ficar dependente e ficar pagando 156% de commodities para a Argentina, né? Por causa de uma guerra que parece meio que particular entre ali Ucrânia e Rússia, e agora Boris Johnson pipocando, mais o Biden pipocando e falando que a guerra é deles, né? Então estão deixando o comediante sozinho, né? Uma decisão dele agora do Zelensky, né? Ele pode terminar a guerra a qualquer momento. Só Paulo basta Vidigal. um posicionamento mais firme dele. Paulo Vidigal. Bom, eu acho que é importante, como você noticiou aí, registrar qual que é a posição oficial do país. A posição oficial do país foi com o voto na ONU dentro daqueles termos. Eu acho que é importante registrar também que o embaixador fez uso da palavra e questionou durante a sua fala algumas questões até progressivas. Ele falou contra, por exemplo, a questão de outros países virem a fornecer armamento para a Ucrânia. Penso que foi até mais progressivo o discurso do diplomata. Sergei Lavrov? Não, do brasileiro. Do Ronaldo Costa Filho lá. Acho que foi até foi bem mais incisivo, até porque ele pediu até para votar, para fazer uso da fala, e falou nesses termos. Eu acho que foi bem progressiva essa posição dele. No mais, lembrar que, como a gente já falou aqui, não há a mídia escolhe certos vilões. Nessa guerra não há qualquer argumento que justifique essa invasão, essa ocupação. Mas é interessante a gente descer num debate que talvez não seja tão superficial, para entender que está todo mundo errado nessa história. A OTAN está errada, a União Europeia está errada quando acenou para a Ucrânia participar. A Ucrânia tem essa questão histórica com a Rússia que remonta a séculos e séculos e séculos, demonstrando seu interesse de participar. Há uma expansão desses países que eram antes ligados à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Há uma expansão desses países a leste, ao oriente, e isso não é de uma hora para outra que acontece. Isso desde a queda do Muro de Berlim. E só para concluir, então essa guerra não veio de uma hora para outra. Na verdade, há sinais, há meses já, no mínimo 4 meses mais especificamente, de que a Rússia se sentia ameaçada pela entrada da Ucrânia na União Europeia ou na OTAN. Ela se sente ameaçada. Então, assim, não há nenhuma justificativa. Mas não é um conflito que não dá para resumir em 2, 3 frases. É mais complexo do que isso. Vamos lá. Francês, você pediu a palavra primeiro, depois o Celestino. Na verdade, nada como um professor de história para você ter uma visão, às vezes até de séculos, como é que funciona a história, como é que funciona a alternância de poderes, né, no mundo. Eu distraio. Na Rússia e na China hoje, o que se ensina muito é patriotismo, família,
e muita ênfase como povo, né? Nos países do Ocidente, que já conquistaram praticamente tudo, então nossa sociedade é mais ou menos folgada, as pessoas estão engordando, estão deixando de prestar atenção, deixando de serem belicosas, estão relaxando. Então os outros países começam a avançar. No caso da no caso da Rússia, que perdeu muitos países do seu entorno na década de 80, ela tenta agora retomar o poder, até porque tem a China próximo dela. E hoje eu estava falando com um engenheiro agrônomo que me explicou que até julho, agosto nós temos fertilizantes suficientes para manter as plantações do Brasil, mas depois a coisa começa a complicar. E que existe sim muito fertilizante lá para o norte do país, em terras indígenas, que não se pode mexer, e que você chega perto de uma reserva dessa, francês. E quando passa o índio de Hilux celular, você já sabe que é o chefe de uma tribo, e que eles mantêm o pessoal como se ele fosse o líder do sindicato dos índios.